Como o CNN Notícias vê as notícias que são repercutidas pela mídia sobre o Papa, que não são a verdade da Igreja? Como é que o CNN Notícias lida com essa repercussão da mídia secular? Obrigado, querida. Olha, Haroldo, a gente, primeiramente, aborda a respeito, né? E a nossa principal preocupação é justamente de levar essa verdade, ou seja, o que a Igreja realmente pensa a respeito daquele determinado fato. Então, a gente tenta, mediante da possibilidade, uma entrevista ou com o cardeal, alguém do Pontifício Conselho, justamente para poder esclarecer esses pontos, né? Então, se existe alguma repercussão de um fato que necessita de maior esclarecimento, a gente toca nesse fato, levando sempre o posicionamento da Igreja. É o que a gente faz no dia a dia ali do nosso trabalho. Recentemente, né, o Rafael até na prática viveu isso. Sim. Porque saiu a entrevista dada do Papa Francisco às revistas dos jesuítas. E era um extenso, deu 17 páginas. Exato. Aquela entrevista. E aí, no dia que saiu aquela informação, um portal de notícias disse lá que o Papa falou sobre a questão do aborto e homossexualismo. Descontextualizado. Perfeito. Aí o que a gente fez na hora da reunião de pauta? Até o Rafael que ficou encarregado disso. Vamos dar o contexto. Vamos dar essa revista. Claro, a gente não vai conseguir num jornal dar 17 páginas de uma entrevista do Papa. Mas vamos dar um pouco mais. Vamos mostrar o outro lado da informação. E é isso que, é desta forma que a gente muitas vezes pode fazer. Uma grande queixa do Papa Francisco. Quando você fala, me desculpa, Oswaldo, interromper. Quando você fala o outro lado da informação, por quê? Num momento como esse, normalmente o jornalismo secular vai para que lado? Ele busca aquilo que mais chama atenção. Aquilo que poderia ser a novidade na concepção do jornalista. Mas ele tem também uma questão de espaço e tempo. Por ele conta do compromisso com patrocinadores também? Também. Né? Ele ali não ele vai fazer... Hoje a gente vive numa sociedade de flashes, de coisas muito rápidas. É o tempo do Twitter, você tem que caber tudo numa coisa muito rápida. E muitas das vezes, por conta disso, as coisas não são bem contextualizadas. O próprio Papa, ele fala muitas vezes falando que não gosto de dar entrevista. Por quê? Porque muitas vezes é deturpado aquilo que ele fala. Não é feito com análise profunda, é feito de forma superficial, de uma forma não contextualizada, e aí chega-se à compreensão equivocada daquilo que ele falou. O Papa está concordando com o aborto, ou concordando com o homossexualismo, e não é bem essa história, né? Ok, por favor, Oswaldo, só confirma para mim o horário da apresentação do CNN Notícias. 19 horas, de segunda a sexta-feira. Todos estão convidados a acompanhar com a gente. Muito obrigado. Próxima pergunta, por favor, Leila. Para a Adriana. Adriana, o Wellington, ele está se formando em jornalismo. Ele quer saber, como jornalista, o que eu posso fazer numa emissora de TV, além de atuar no departamento de jornalismo? Qual o leque para ele? Então, dentro de uma emissora de televisão, o jornalista ele é muito importante porque ele pode preparar não só programas jornalísticos, mas também programas de entrevista. Ele pode ser aquela pessoa que atua como relações públicas da emissora. Então, tem várias outras categorias. Ele pode ser o repórter que vai para a rua, ele pode ser o repórter da bancada de apresentação, ele pode ser o produtor do jornal, que eu acho que é a função mais gostosa que tem no jornalismo, é você ficar buscando qual recorte de mundo você vai fazer, o que você vai buscar para colocar ali naquele jornal. Então é muito responsabilizante, é lindo. Tem várias funções ligadas ao jornalismo, ele pode ser o redator daquele jornal. Editor de imagem, editor de texto. Ele pode ser aquele que aquele que capta as imagens do exterior, né, de outras agências de notícias. As editorias, né? Tem editoria internacional, economia, política. Tudo. Ele pode pegar todas isso e ser aquele que vai selecionar as principais notícias. É muito vasto. Até ser, ou como o Oswaldo também já trabalhou aqui na Canção Nova, como assessor de imprensa, receber outros... Ou área de pesquisa, não é? Área de pesquisa de um jornal. Então, tem muita coisa que um jornalista pode fazer. O importante é ter uma boa formação. O jornalista cinematográfico, exato, né?
que é muito importante. E hoje tem também o jornalista que ele é jornalista e câmera ao mesmo tempo, faz reportagens especiais. Ele pode ser aquele que pensa em reportagens especiais, em matérias especiais para o jornal, entendeu? Então isso é tão bonito. Leila está empolgada, está até respondendo ali, documentários. Documentários, né? tem muita coisa. Então, o jornalista, quando ele tem vontade, capacidade, ele faz muita coisa. Ele pode ser pode criar 1000 programas. A gente vê aí muitos exemplos de programas, tudo igual, um imitando o outro. E a gente pode criar coisa nova, tem tanta coisa boa para fazer. Ok, daqui a pouquinho, inclusive, uma pergunta que é minha, que eu gostaria de saber o que o jornal Canção Nova tem que os outros não têm. O que existe de original na gente. Mas pode ir pensando aí, que a Leila tem mais perguntas, senão ela para o Osvaldo. Puxa minha orelha. É o Anderson Osvaldo. Ele quer saber o que é levado em conta no CN Notícias no momento de decidir o que vai ao ar, o que vai ser notícia e quais fatos cobrir. Rafael ficou com os miolos ali já. A gente faz uma reunião de pauta, sempre às 2h da tarde. É claro que o jornal já começou a ser feito antes, não é? Nós já estamos com as equipes de reportagem muitas vezes nas ruas. Já foi feito uma pesquisa sobre aquilo que está acontecendo no dia nas várias praças que a gente tem equipe de reportagem. Canção Nova, por exemplo, tem em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Aracaju, né? Que mais? Curitiba. E fora do Brasil? Fora do Brasil, Roma, na Terra Santa. Então, esses locais todos já estão trabalhando e desde cedo a Thaís, que faz esse contato hoje no nosso jornal. E às 2h a gente reúne o que essas casas estão fazendo, que estão levantando de notícias e mais ou menos 7 pessoas participam dessa reunião. E muitas vezes representando um outro grupo de pessoas, de outros que estão também trabalhando no jornalismo. E eles apresentam, além disso, outros assuntos que estão pipocando no dia, que estão vindo através das outras mídias. Saiu essa notícia importante. E aí a gente decide ali se vai dar apenas como uma nota do apresentador, ou se nós vamos fazer uma nota coberta, que é quando a gente põe também imagens naquela informação. Que é justamente a pergunta dele. Nesse momento, como é pautada? Como é a pauta? Como ela é dirigida? O que é mais importante? Na verdade, é a linha editorial que ele está... Exatamente. Aí a gente vai vendo, é muito daquilo que é nosso mesmo, daquilo que a gente julga ser o mais importante, Ricardo. Sabe, o Anderson, se tivesse lá nessa reunião, ele iria dar a opinião dele. Olha, hoje eu acho que o mais importante é isto, né? Hoje nós começamos com que notícia o jornal, Rafael, você lembra? O nosso jornal hoje começou falando da Dilma, certo, o discurso da Dilma na ONU, onde ela, né, falou duro contra a questão da espionagem. Né? E aí dali a gente tenta sair uma espinha dorsal com o resto do jornal, tentando sempre fazer uma ligação com as notícias que estão afins. Brasília tinha uma matéria parecida, porque lá em Brasília estava se discutindo também isso. Tem a questão da Síria também, aí vem o pronunciamento do Papa a respeito disso, daí a gente vai linkando tudo. Puxando outros assuntos, um fio condutor. Mas veja, Osvaldo, Ricardo, eu sempre troco os nomes, tá? Não tem problema, Ricardo, eu muito honrado. Tem a editoria da empresa, não é? Da empresa de comunicação, mas tem muito daquilo que é o jornalista. Então, a importância da formação desse jornalista dentro de uma ética, dentro de uma moral, porque a ética muda de país para país, de cultura para cultura. O bonito cidade para cidade, região para região, principalmente no Brasil que é tão grande. Mas existe uma lei, alguns códigos que ultrapassam essas fronteiras. E um deles é o Código de Ética e de Moral Cristã. Então, a Canção Nova se pauta através disso. Então, tudo que o Osvaldo fala, nós pensamos tal, mas está passando por esse filtro da formação que nós trazemos como Canção Nova, como membros da Igreja Católica. Então, tem esse olhar, eu gosto de dizer das lentes, né? A gente coloca essa lente que nos faz enxergar sob uma ótica cristã. Uma outra empresa pode enxergar de outra forma. Todos têm que estar a favor da verdade, da vida, principalmente o Código de Ética brasileiro e de outros países fala muito da verdade, da busca da verdade.
mas também existem muitos interesses por trás. Tem empresas que, infelizmente, têm interesses comerciais ou políticos. Então, olha a importância da formação desse jornalista para que esse jornal traga, de fato, uma notícia mais próxima possível da verdade. Louquinha para falar da faculdade, né? Mas é claro. Isso, fala logo, vai. Nós temos o curso de jornalismo da faculdade, que foi feito pelo Rafael. O olhinho dela até brilha que fala da faculdade. O Rafael foi um dos responsáveis pela criação do curso de jornalismo. Nós pensamos juntos muitas coisas, porque eu pensei o de rádio e TV, ele o de jornalismo. Sim. E a nossa preocupação em formar um profissional que fosse além daquela pessoa que sabe fazer a parte prática, que sabe olhar uma notícia, que sabe escrever um bom texto, mas que dentro dele exista valores, exista conhecimento que vai além do conhecimento técnico, para que ele possa fazer esse bom filtro, para que ele possa... Vou segurar a Adriana, porque já teve um programa inteirinho aqui, trocando ideias sobre a Faculdade Canção Nova, senão ela dá o endereço, por favor, para quem quiser conhecer melhor a nossa faculdade. www.fcn.edu.br, tem vestibular no final do ano para o curso de jornalismo, rádio, TV, administração e filosofia. Achei bacana isso que aconteceu aqui, você falando assim, você está louquinha para dizer isso, né? Isso em jornalismo é muito importante, a honestidade de quem está fazendo o jornal, sabe? De demonstrar daquilo que você está querendo fazer ali, e não ficar fazendo coisas por trás, usar de subterfúgios ali muitas vezes para dizer as coisas de forma a tendencionar alguma coisa, mas não ser explícito. É preciso ser honesto, ser correto com a outra pessoa. E isso é importante também na hora de você dar a sua opinião. De ficar claro para quem está do outro lado, eu estou dando a minha opinião agora. Agora não é o levantamento da notícia ali, com os dois lados e tudo mais que a gente precisa dar. Mas eu também tenho... E agora eu estou fazendo a minha opinião. O nosso jornal opina ou somente informa? Ele mais informa, eu acho que na prática. Existe a opção de não fazer um jornalismo opinativo? Aqui na Canção Nova, a gente foi mais... A gente tem que ver que também é questão de tempo, né, Ricardo? Porque a gente tem um jornal de 30 minutos. Mas eu vejo que eu vejo que em assuntos muito pertinentes, Oswaldo, a Canção Nova pega a opinião da igreja. Ela vai, o que o Rafael falou, ela vai lá no cardeal, ela vai lá no bispo tal, que é responsável, também. Na CNBB, que é responsável por aquela linha... E vai ouvir a igreja. A Canção Nova muitas vezes não abre aquele editorial, igual outras empresas falam. Editorial, e o jornalista fala o pensamento da empresa tal, que é da empresa de comunicação. A Canção Nova, ela faz um pouquinho diferente isso. Sim. Quem assiste o nosso telejornal consegue perceber a opinião da Canção Nova mediante alguns fatos, diante dessa realidade que o Oswaldo falou, que diante da realidade que a Adriana disse. Na medida que a Adriana foi falando, eu lembrei daquela perguntinha de Pôncio Pilatos, né? Mas o que é a verdade? Né? Então, a perguntinha, né? A perguntinha. Então, essa pergunta, muita gente em casa se faz, né? E por isso soa para a gente como uma responsabilidade muito grande, porque justamente é essa verdade que é necessária levar para as pessoas, porque... como o Oswaldo também estava dizendo, graças a Deus a Canção Nova não é uma emissora comercial, nós estamos vinculados a nada. Então isso faz com que, até mesmo quando a gente precisa de um tempo maior no nosso jornal, a gente tem essa liberdade de ter esse tempo para justamente poder abordar algum assunto de uma forma mais ampla, né? Mas sanar essas dúvidas, esses questionamentos, é muito importante, porque não é todo mundo que tem uma visão ampla daquilo que a igreja defende ou pensa. Por isso que, às vezes, uma notícia fora do contexto, uma notícia irreal, ela é facilmente absorvida. Mas é facilmente absorvida por quê? Por falta de conhecimento. Então, acho que um dos objetivos, diante de tantos, do nosso telejornalismo é esse, é levar um conhecimento daquilo que a igreja pensa e se pronuncia a respeito, para justamente sanar essa dúvida, né, que muita gente em casa pode ter. Obrigado, Rafael. A Leila infarte. Vai para a próxima pergunta. Quando você escuta a respiração da Leila daqui, ela fica louca, porque tem muita pergunta. Vai lá, Leilinha. É para o Rafael, né? Eu estou fazendo um ciclo. Então, vamos lá. Parabéns. A Tatiele, ela pergunta, Rafael, muitas vezes nós cristãos sofremos preconceitos dentro de nossas profissões. No jornalismo CN, vocês enfrentam isso também? Se enfrentam, como lidam com isso? Olha, o
preconceito, ele existe, né? E são muitas as formas, né? Você, quando está na rua, você vai colocar o microfone ali, ou vai fazer uma pergunta também, você percebe até mesmo uma atenção de outros amigos, de outros colegas que estão ali, né? E, então, assim, justamente por não ser uma empresa comercial, então... E por ser reconhecidamente uma emissora de televisão católica. Exato. Então, justamente por ser essa realidade, porque o meio de comunicação em si, esse ambiente jornalístico é um ambiente muito secular, né? Então, por si só, já existe ali algo que você precisa romper, né? Tanto com a sua postura... Um jornalismo confessional, que grande desafio, não? Então, de que forma romper isso? Eu acho que é necessário, primeiramente, você ter informação, fazer aquilo que você faz com o coração, né? E estar imbuído de um conteúdo de forma com que as pessoas em casa sejam saciadas daquilo que você está levando, ou sejam convencidas daquilo que você está levando. Porque se você não leva, ou se você não dá uma informação com convicção, é muito mais, por mais que você esteja falando a verdade, a pessoa assume aquilo que às vezes é interpretado ou enviado para ela com uma convicção, até mesmo sendo mentira. Então é necessário que, de uma forma de um conteúdo absorvido e uma certeza plena, você levar isso para que as pessoas, para as pessoas que estão em casa, e diante disso também fazer com que as pessoas acreditem naquilo que você está dizendo, né? Então a forma de romper esse preconceito é, claro, sempre optando pela verdade, por aquilo que a igreja prega e por aquilo que a gente está fazendo, né? A consciência também faz um peso grande ali na balança, e diante disso você consegue sanar isso tranquilamente, né? Eu não sei se a Tatiele perguntava também de um preconceito dos outros meios ou de outros profissionais de comunicação com a gente. Especialmente quando vocês precisam, quando o jornalismo Canção Nova precisa trabalhar num pool. E aí eu acho que de rádio, nesse televisão... sentido a gente está tendo um respeito muito grande, né? O Rafael, que é repórter, pode dizer isso até mais do que eu, porque ele está muitas vezes no campo, na rua. Sim. O que eu há muito tempo não faço. Mas a gente tem visto relato, tanto no episódio lá da renúncia de Bento XVI, eleição do Papa Francisco, e posteriormente também a questão agora da Jornada Mundial da Juventude, em que a Canção Nova não teve preconceito para com ela, com seus profissionais. Pelo contrário, ela muitas das vezes foi fonte de notícia para outros. Exato. Eles olhavam para a gente, olha, como é que vocês estão vendo isso? Porque percebem que nós temos uma especialização quando o assunto é religioso. Ok, muitíssimo obrigado. Antes de seguir em frente, eu quero apenas agradecer a presença de quem está aqui com a gente no estúdio, especialmente o casal Maria Aparecida e o Antônio Alves, que são de Belo Horizonte, casados, novinhos em folha, estão passando a lua de mel aqui na Canção Nova. Muito obrigado pela presença, nos sentimos muito honrados com a passagem de vocês aqui pela Canção Nova. Eu quero abraçar também a Ângela, que é de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Obrigado, Ângela. A Edna, que é de Bela Vista do Paraíso, no Paraná. A Liliane Gouveia, é isso? Liliane Gouveia e a Lucilene Almeida, que são de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Obrigado pela presença, viu? Qualquer pergunta que tiverem para os nossos jornalistas, por favor, fiquem à vontade. Ricardo, eu tenho um alôzinho aqui, recebi uma mensagem. De quem será? Da Maria José Capelo Pitinini. O que ela fala? Ela, nesse momento, ela está internada no Hospital Santa Catarina, lá em São Paulo, porque ela sofre de câncer há muitos anos. E ela que relembrou, quando nós nos conhecemos, foi na rodoviária de São José dos Campos, ela me abordou e a gente ficou conversando um tempão lá. Falou, né? Eu sou assim, aonde eu tô, rodoviário, tipo, eu encontro alguém que me conhece, a gente senta, conversa, partilha a vida, é uma benção. Ótimo. Essa semana me disseram que Jesus foi muito sábio, que ele apareceu primeiro a uma mulher, porque ele sabia que era uma maneira muito segura, que todo mundo ia ficar sabendo da notícia que ele tinha ressuscitado. Eu tenho 5 minutos, então deixa eu contar uma coisa para você sobre o nosso Natal na Terra Santa. Quero convidar você. Vamos passar o Natal na Terra Santa? Vamos, me leva. Isso, é justamente isso que você precisa fazer com a Adriana Pereira. É lindo. Já respondeu, vamos. Deus tem me dado a graça de viajar em peregrinações, fazendo a direção espiritual de diversos grupos para lugares santos.
uma parceria entre a Canção Nova e a comunidade Obra de Maria. Entretanto, eu devo confessar que esta peregrinação é a peregrinação da minha vida. Já será a 4ª peregrinação, o Natal na Terra Santa. Este ano nós iremos começar a peregrinação pela Itália. Nós vamos a Roma, nós vamos a Assis, Cássia, e depois seguimos para Tel Aviv, já em Israel, depois vamos diretamente lá para pertinho do Mar da Galileia, Nazaré, começando o nosso caminho de preparação para viver o Natal na Terra Santa, na Palestina, onde nos dias 24 e 25 de dezembro nós estaremos em Belém. Toda uma programação feita para que a gente viva o Natal de uma forma inesquecível. Então, gostaria muito que você viesse com a gente. Iremos a Eliana, minha mulher, meu filho Du e eu, portanto, iremos em família, e você pode vir em família também, e o padre Alexandre Patioli. E venha fazer uma experiência de fato inesquecível. Informações, preço, formas de pagamento, você fica sabendo de tudo com o pessoal da Obra de Maria no telefone 0 operadora 12 3186 2055. A data da peregrinação, de 12 a 27 de dezembro. Não são muitos dias e ainda tem lugar, ok? De 12 a 27 de dezembro e o telefone 0 operadora 12 3186 2055. Obrigado desde já e para você que já é peregrino conosco, seja muito bem-vindo. Dá tempo de mais uma pergunta? Dá. O Alex quer saber de história. A Alexa disse assim, ó, estou ligadinho e esperando vocês contarem os momentos engraçados dos inícios do jornalismo. Alex, curioso. Tá aqui, tá pedindo aqui no meu Face. Um dos momentos, os momentos engraçados que nós vivemos no jornal, agora eu vou falar um pouquinho, é porque nós não tínhamos o teleprompter, que é aquele equipamento que que dá hoje aos apresentadores a possibilidade de olharem para a câmera, como eu estou olhando aqui, mas através de um mecanismo bem simples, como um jogo de espelho. Um jogo de espelho, você tem ali o texto, e você lê o texto tranquilamente. Nós líamos no papel. No papel. 30 folhas aproximadamente. Eram muitas folhas, nós não tínhamos imagem. Então, nós tivemos um tempo em que nós tínhamos, provavelmente, esse mesmo tempo de jornal lido. Estávamos aprendendo a fazer jornal. Não tínhamos reportagens ainda, né? Não tínhamos reportagem. Vimos depois de 17 anos de rádio. E era preciso fazer jornalismo. E eu fui um dos apresentadores do jornal. A Luzia Santiago foi alguém que, naquela época, insistiu muito para que eu, inclusive, continuasse. Eu digo, me deixa cantar. Pelo amor de Deus. Vou apresentar programas também. Então, os fatos engraçados estão muito ligados às limitações que nós enfrentávamos. E tudo era muito divertido, também por conta das condições do estúdio. O cenário caiu na cabeça do deputado, do Oswaldo. Pois é, ao vivo. Já tive que tirar uma barata que pousou na cabeça da Paula Guimarães, ao vivo. Eu, num dia de chuva, com o sapato meu estava arrebentado embaixo, aí eu cheguei para apresentar o programa, aí colocaram o microfone, começou a dar choque no meu pescoço. E eu terminei o bloco e tira, pelo amor de Deus. Pronto, já contamos algumas coisas só para você, viu, Alex?